você precisa de muito boa vontade, na minha opinião, para não enxergar o aparelhamento que o Dória tá fazendo da vacina que ele comprou para ganhar capital político para vir, sei lá, candidato a presidente, que é o que todo mundo sabe que ele vai fazer. Eu que trouxe a vacina. Mas não, você ficou fazendo joguinho político com o Bolsonaro pra ter os créditos da vacina, você diminuiu a chance da gente ter mais vacinas. Tá? Não vem querer dar uma de herói aí. Mas por que diminui essa parte eu não peguei? Porque se você usa a vacina como ganho político, você deixa de colocar a vacina onde ela precisaria estar, porque às vezes você precisa colocar a vacina onde vai ser favorável pro Bolsonaro politicamente. Aí você não vai pôr porque você tem uma rixa política, porque o seu ganho com a vacina não é o ganho com a população, mas sim é o seu ganho político. É a minha percepção do Dória, posso estar enganado. Mas é como eu vejo ele. Eu vejo ele um animal estritamente político, tudo pensado pelo ganho da imagem dele, não necessariamente pensando realmente em melhorar a estrutura do país como um todo. Eu acho que o Dória, ele é muito ambicioso, ele é um cara que sempre quis ser presidente, ele quase foi candidato, mas é que deu os problemas no PSDB, ele briga com aliado, ele não é um cara fácil eu não tenho nenhuma relação com o Dória, tive muito problema com ele, quando eu era vereador, ele era prefeito, era um pé de guerra, era uma coisa... E eu acho que ele... durou pouco tempo. Durou pouco tempo. Eu também fui vereadora há pouco tempo, 2 anos, mas foi esse o fight que tinha ali. Mas ele é isso mesmo, marqueteiro, ele dá cavalo de pau quando precisa, era o Bolsodória, eu fico até brincando, botou o bolso no bolso e virou só Dória, e finge que nada aconteceu. E ele viu na vacina, concordo contigo, uma oportunidade. Ele falou, Bolsonaro tá moscando, é um babaca. Aqui eu tenho o Instituto Butantan, que produz boa parte das vacinas no Brasil, gente boa. O estado de São Paulo é um estado que tem dinheiro, não tá na mão do povo, mas o estado tem dinheiro, tem grana, é um estado que mais tem grana. E ele é um cara esperto, tem relações com a China, empresarião, parará. E aí ele falou, a vacina é paulista, aqui é Dória, vamos lá. E aí a mídia, que também queria que tivesse vacina e que faz essas suas alianças com Dória muitas vezes. E que não gosta do Bolsonaro. Deu um palco para ele. Eu acho, considerando tudo isso, que foi importante o que ele fez. Sem aquilo, acho que a gente não teria vacina, porque daí o Bolsonaro falou, opa, preciso... Aí foi pra Fiocruz, botou a máquina pra funcionar. Por isso que, inclusive, eu digo que se fosse Bolsonaro versus Dória, mesmo sabendo que ele é um egocêntrico maluco que só quer poder, eu votaria no Dória. Porque pelo menos é um cara que vai gerir o país adequadamente, né? Assim, no sentido de fazer coisas que ele tem que fazer. Que é um consenso que são obrigações, mas que ele vai fazer nem que seja para ganho político. Né? Pelo menos ele é safo o suficiente de saber que vacina é importante, tá ligado? Só isso. É que, né, tá uma crise tão bizarra que acho que ele falou, vou fazer aquilo que o Bolsonaro não tá fazendo. Eu não sei nem se ele faz por convicção. Aí eu também. Inclusive, eu acho que mas é porque ele vê isso uma oportunidade pra mostrar que o óbvio ele sabe fazer melhor. Porque é óbvio, né? Tipo, porra, eu acho que se eu tivesse na presidência lá, eu ia falar, mano, quero vacina pra caralho. Mas ele também, por exemplo, ele sempre quis mostrar que ele é o sanitarista. Faz sentido, né? É o cara que segue as recomendações da OMS pra contrapor ao Bolsonaro. Mas agora que tem muita pressão pra ter lockdown em São Paulo, de verdade, ele tá fazendo. Botou fase vermelha, até tal da fase roxa. Mas tem coisa que ele não... Porque daí tem a pressão política dos caras que votaram nele, nos Bolsodória, que estão pé da vida. E tem o mercado, né? E tem o mercado. E não aí ele fica nessa corda... A feira no mercado, entendeu? Exato, a economia, né? A economia. Tem as pessoas precisando trabalhar que falam, não fecha não, vou morrer de fome. Será que o estado de São Paulo tem condição de... A gente falando só de estado de São Paulo. Será que a gente tem condição de dar uma grana para os caras de São Paulo que estão no sufoco? Tipo, foi aprovado um auxílio na cidade de R$150, se eu não me engano. E o Covas propôs isso na Câmara como um complemento ao auxílio emergencial. Porque esse é o argumento dele, eu não concordo, só estou apresentando primeiro. Porque até faria sentido, porque São Paulo tem especificidades. É uma cidade muito cara e aí não dá para ser o valor igual nacional. País, Acontece que o auxílio emergencial nacional não está se efetivando e São Paulo teria condições. De pagar mais do que 150. Teria condições. Você está falando da cidade ou do estado? Isso aconteceu na cidade. Até a bancada do PSOL na Câmara, fazendo a propaganda aqui para a Luana, que é minha amiga, que é líder do PSOL na Câmara Municipal, propôs
Eu não vou lembrar o valor, tá? Tá. Desculpa, Lu, enfim, mas entrem no site, Luana Pessoal, Luana Alves. Você pode falar o que você quiser, Sam. Você não, pode fazer beleza. propaganda da Luana aí. Não, Luana, enfim, eu não me lembro exatamente qual foi o valor que ela propôs, mas com base em dados, enfim. Você precisa disso para apresentar um projeto, mostrando que São Paulo teria condições de fazer um valor melhor. Mas, enfim, não quis, porque é isso que você falou, tem a pressão do mercado, e o Covas também responde a isso. Aí teria muita pressão ao Dória, teria muita pressão na bancada do PSDB, na Câmara Federal, que também está lá votando R$250. Mas eu acho que também o Dória cometeria um erro se ele colocasse o lockdown sem ter um auxílio forte. Aí seria um erro não só político, mas um erro de gestão mesmo, de cidade, na minha opinião. eu acho também, para ter lockdown tem que ter renda, porque senão... Muitas vezes parece que é uma questão individual. Senão não tem lockdown, porra. Porque não é uma questão individual. Eu cheguei a usar um tempo o tal do fica em casa, porque no começo era uma disputa cultural, né? Sair ou não sair, tipo... E tinha que incentivar as pessoas a ficar em casa. Inclusive, não funcionou muito porque tem um monte de gente nos bares ali. Brasileiro é foda. Esses caras culpa nossa, tem muita gente morrendo aí, é culpa do Bolsonaro, é culpa dos governantes, mas é culpa do brasileiro também, que cagou. Tinha o seu papel social ali e cagou. Era só não ir pra praia. E eles cagaram. Era só a gente, o carnaval, como brasileiro, nós cagamos pra isso. Não tem como a gente defusar a nossa culpa. É muito fácil colocar no Porque esses caras que estão morrendo hoje são fruto do que rolou, sei lá, 15, 20 dias atrás, não é? É algo assim, não é? Eu acho que tem essa coisa individual, do tipo, o cara poderia ficar na casa dele e não fica. Mas tem muita gente, e aí a maioria das pessoas... que não podem simplesmente ficar em casa. É falar, estão lotando a praia. Real, tá no momento que as pessoas... Fica um pouquinho, vai na praia outro momento, você aguenta. Mas o problema é que as pessoas estão no ônibus lotado o dia inteiro, no metrô lotado o dia inteiro, estão na rua. E essas pessoas, elas simplesmente... Porque o Estado não ofereceu possibilidade de elas ficarem em casa e elas vão trabalhar. Interessante ouvir isso de você, porque eu achei que tu ia falar que... tinha que todo mundo ficar em casa, ignorando a realidade. Que a realidade é o cara que não tem jeito, porra. Ele tem que ir pra rua trabalhar. Ele tem que encher o metrô porque ele tem que trabalhar, senão a mãe dele não come, entendeu? Eu acho que lockdown ou isolamento social é política de Estado. É postura individual também, porque se você pode... evite. Se você tem a possibilidade de fazer home office, faça. Mas isso é uma camada muito minoritária da população, né? Agora, para a maioria do povo, ou é política de Estado, vou garantir teu emprego e vou garantir que você tem renda, ou não tem lockdown. Por isso que a culpa é do Bolsonaro, mas é também dos governantes. De todo o sistema político. É verdade. A culpa é sua. A culpa é dos é sua. Na verdade, você agora sendo deputado, estando lá dentro, a gente sabe que a gente vive como o Igor falou, um teatro macabro. Esse sistema que hoje em dia nos rege é uma piada. A gente é um país piada. A gente não tem o mínimo de organização que se espera de uma potência que é o Brasil. Os brasileiros estão entregues às moscas. E o futuro é a gente colocar duas pessoas para brigar entre elas que são representantes desse sistema de merda. E não tem futuro. Eu tô meio pessimista, a verdade é essa. Tá pessimista. Não sei, não vejo isso. Aí pessoas começam a falar... Pô, vamos lá e quebrar tudo. E é errado isso. É errado pra caralho. Eu acho que seria um erro em qualquer situação. Até se o Brasil estivesse na merda, eu acho que tem um caminho político que a gente possa fazer com manifestações pacíficas. Mas eu não consigo tirar a razão do sentimento do cidadão de não aguentar mais esse estupro político que a gente sofre todos os anos, há décadas. E a pandemia chegou pra mostrar que não dá, mano. A gente tem milhares de pessoas morrendo por causa disso. E a gente tem há muito tempo. Mas chegou no momento que as pessoas estão vendo isso, né? Caralho, vou chorar aqui. Mas acho que tem muita gente assim, com desilusão total. Mas porque também não tem como ser diferente, né? Você vê tua mãe, teu avô morrendo, gente super jovem. É muito difícil. As pessoas ficando desempregadas, perdendo renda. Pô, você cria um sentimento de fim de linha, né?